Paz seja convosco. Estamos iniciando a terceira aula do nosso curso bíblico em defesa do Evangelho de Jesus Cristo. Seja bem-vindo à nossa terceira aula. E já quero deixar aqui um pedido ou 3 pedidos para você que está aqui comigo nessa terceira aula. Primeiro pedido para você já deixar o seu like aqui no vídeo para nos apoiar e nos ajudar nesse projeto. E também eu quero pedir para que você possa se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações, para você ficar por dentro de todos os projetos que nós estaremos disponibilizando aqui em nosso canal. Pois bem, estamos iniciando a terceira aula do nosso curso, mas preste muita atenção logo no início dessa aula. Eu já quero informar você que essa é uma das aulas mais importantes do nosso curso. Então, pegue um caderno aí na sua casa, onde quer que você esteja, uma caneta e pegue a sua Bíblia para acompanhar essa aula, que vai ser uma aula muito especial em nome de Jesus. Pois bem, eu quero começar a terceira aula do nosso curso bíblico, tendo em vista de que nós passamos por 2 aulas ali falando de alguns movimentos, como a teologia da prosperidade, né? Citamos alguns textos da Bíblia que são distorcidos, né, por muitos mestres e muitos cristãos. E agora eu quero entrar aqui dentro desse tema, tentando explicar o motivo do Evangelho ser uma boa notícia. Então, fica aqui ligado nessa aula, porque vai ser uma aula muito top, muito especial. Pois bem, eu quero começar a nossa terceira aula com uma frase de Steven Lawson. Ele diz assim, a salvação não é uma recompensa para os justos, mas uma dádiva para os culpados. O Evangelho, né, propriamente dito, o Evangelho, o termo Evangelho, ele vem do grego euangelion, que significa boas novas, né, uma boa notícia. Agora, esse termo era usado genericamente para relatar boas notícias para uma pessoa, para alguém, né? Agora, para você entender o motivo desta ser uma boa notícia, ou entender a boa notícia de Cristo que Ele quer nos passar através do Evangelho, você precisa entender primeiramente a situação do homem, onde ele se encontra. Para isso, precisaremos te explicar a queda do homem, né? Precisaremos falar do primeiro Adão e do último Adão, para você entender aqui o estado que o homem se encontrava na ocasião em que Cristo veio para resgatar o homem, né? Então, você precisa entender. E eu quero, para facilitar, né, para deixar a aula um pouco mais didática, e para facilitar a aula para você, para poder falar desse assunto, né, ali da queda, que é um assunto bem extenso, para tentar resumir isso e passar para você de uma maneira mais simples, mais fácil de explicar, mais didática, eu desenvolvi um desenho, né? Fiz um desenho e eu quero que você acompanhe comigo olhando agora para esse desenho, você acompanhe essa explicação. Pois bem, você está olhando agora para esse desenho. Aqui nós vemos o primeiro Adão e o último Adão, né? O primeiro Adão e o último Adão. Entre o primeiro Adão e o último Adão, você vê aí que eu coloquei como se fosse uma ponte, né? Essa ponte eu chamei de novo nascimento. Aí abaixo do primeiro Adão, você vai ver 2 mãos com uma algema, né? E eu chamei essa algema de pecado. E do outro lado, no último Adão, você vai ver 2 mãos, né? E a corrente arrebentada, ou como se as algemas tivessem se abrido, né? E entre elas você vê uma cruz, simbolizando a morte de Cristo na cruz, como um dos motivos pelo qual nós fomos libertos. E abaixo aqui nós veremos os textos bíblicos que vai falar exatamente desse primeiro Adão e do último Adão, tá ok? Vamos começar então pelo primeiro Adão.
Começando pelo primeiro Adão, nós vamos ver alguns textos bíblicos. E eu já queria convidar você para poder agora abrir a sua Bíblia comigo em Gênesis, no capítulo 5, verso 2. Gênesis, capítulo 5, verso 2. Abre a sua Bíblia comigo e vamos fazer a primeira leitura da nossa aula de hoje. Pois bem, Gênesis, no capítulo 5, verso 2, está escrito assim: E macho e fêmea os criou. Grife a palavra os aí, ó. Os criou. Dando a entender que aqui está no plural, tá ok? E os abençoou. Plural. E os, olha o plural de novo. E os chamou de Adão no dia da sua criação. Você notou que Deus os fez macho e fêmea e os chamou de Adão. Há uma dificuldade, talvez, de interpretar esse texto, né? Porque Deus fez macho e fêmea e os chamou de um único nome aqui, até então, o nome Adão. Só que se nós formos traduzir essa palavra aqui no hebraico, né, do Antigo Testamento, nós veremos que a palavra Adão aqui é a palavra Adam. E a palavra Adam significa humanidade. Então vejamos logo que, em um primeiro momento, que Deus fez o homem e o chamou de humanidade, de Adam, né? Agora, você vai notar no desenho aí que eu coloquei alguns homens aqui, homens e mulheres, dentro, como se fosse dentro de Adão, do primeiro Adão. Por quê? Porque toda a humanidade, após a queda de Adão e Eva, né, após eles desobedecerem a Deus no Jardim do Éden, todo homem ou mulher que nascesse depois de Adão e Eva, eles estavam debaixo do pecado e da condenação, debaixo da condenação que era a morte. Então veja bem, todo homem e mulher que reinou durante de Adão até Moisés, nós veremos ali que eles já estavam debaixo desta condenação. É por isso que a Bíblia vai dizer em Romanos 5 que pela ofensa de um homem, todos pecaram. Por causa da ofensa de um só homem, a morte reinou sobre todos que estavam ali. Então eu coloquei o primeiro Adão e os homens aqui, homens e mulheres, o ser humano, né, a humanidade dentro de Adão, tá ok? Dentro de Adão. É isso que nós vimos aqui no texto que lemos, né, a humanidade, e vemos também que o primeiro Adão, macho e fêmea, né, foram chamados de Adão, humanidade. Agora veja bem, todo homem então que nascesse, ele já estava debaixo dessa condenação, debaixo da morte. A morte reinou sobre esses homens e mulheres, né? Agora veja que eu fiz também aqui um segundo ou último Adão, conforme a Bíblia está escrita lá, né? O último Adão. Olhando para o último Adão aqui, que para nós é Cristo. Então veja bem, o primeiro Adão é o Adão ali, o primeiro homem que Deus formou no Éden, né? E o último Adão aí do desenho é Cristo Jesus. Agora, por que a Bíblia faz uma relação entre o primeiro Adão e o último Adão? Por que a Bíblia faz essa comparação? É para nos ensinar algumas coisas. Você viu que o primeiro Adão, eu disse que todo homem que nascesse depois de Adão, ele já estava debaixo da mesma condenação. Não importa o quanto ele pecasse, ele já estava condenado e a morte estava reinando sobre eles. Agora, você viu aí que no desenho, eu coloquei o segundo Adão, ou o último Adão. Esse último Adão, a Bíblia diz que é Cristo, que é Jesus Cristo. E você vai ver que no corpo de Cristo, aqui eu coloquei também pessoas, homens e mulheres.
Eu coloquei aí Cristo como sendo cabeça, né? Conforme a Bíblia vai dizer em Colossenses capítulo 1, verso 18. E embaixo eu coloquei as pessoas ali representando a igreja, o corpo de Cristo, conforme 1 Coríntios capítulo 12, verso 12. Pois bem, vamos então fazer a leitura agora para nós entendermos sobre Cristo sendo cabeça e a igreja sendo o corpo de Cristo. Vamos ler comigo aí Colossenses no capítulo 1, verso 18. Colossenses 1, 18. Abra sua Bíblia comigo no livro de Colossenses. Colossenses, no capítulo 1, verso 18, parte A do versículo. Diz assim: e ele é a cabeça do corpo. Olha, grife aí a palavra aí na sua Bíblia. É muito importante quando você estiver lendo a Bíblia, você grifar alguns textos, ou você pode usar também aquelas canetinhas marca-texto, o que fará você lembrar em uma outra leitura do que foi lido, do que foi explicado sobre esse texto. Isso é muito importante no estudo bíblico. Então vamos lá. Parte A. E ele é a cabeça. Ele quem? Cristo. Ele é a cabeça do corpo, a igreja. Olha que interessante, ele é a cabeça, está falando de Cristo. E no mesmo texto já está falando do corpo de Cristo. Ó. E ele é a cabeça do corpo, vírgula, a igreja. Então, Cristo é o corpo, é a cabeça, e a igreja é o corpo de Cristo. Ok? Então, olhando aqui para o desenho novamente, nós vamos ver que Cristo é a cabeça do último Adão. Ele é o último Adão e ele é a cabeça da igreja. Veja que eu citei alguns textos aqui que você pode estar lendo na sua casa. Você pode estar lendo na sua casa. Inclusive, se você quiser aproveitar que o desenho está aí na sua tela, não sei se você vai conseguir ler os versículos aí, mas eu vou citar aqui para você poder anotar aí no seu caderno aí, tá ok? Então faz o desenho aí na sua casa, tá ok? Faz esse desenho aí, tenta fazer o desenho aí. E ó, Cristo sendo cabeça da igreja, nós vamos ver em muitos textos. Vamos ver em Colossenses capítulo 1, verso 18a, que é o que nós lemos agora. Vamos ver em Efésios 5, 23. Vamos ver em 1 Coríntios capítulo 11, verso 3. Vamos ver em Efésios capítulo 4, verso 15. E vamos ver em Efésios capítulo 1, verso 22. Em todos esses textos vamos ver Cristo como sendo cabeça. Agora vamos ver a igreja como sendo o corpo de Cristo. Vamos ver mais um texto aqui. 1 Coríntios. Abra sua Bíblia comigo aí. 1 Coríntios capítulo 12, verso 12. Vejamos aqui a igreja como sendo o corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 12. Diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, mas todos os membros, embora sendo muitos, são um só corpo. Assim também é Cristo. Então veja que o corpo de Cristo, aqui nós precisamos ter um entendimento muito interessante. Às vezes as pessoas confundem igreja CNPJ com a igreja organismo. Anote aí no seu caderno aí, você que está fazendo a anotação. Igreja organismo e embaixo você coloca igreja CNPJ ou instituição. Organismo e instituição. Igreja organismo, igreja instituição. O que é igreja instituição? Instituição é o CNPJ, falamos da denominação, né? Então aí no Brasil nós temos muitas denominações. Eu sou da igreja A, da igreja B, da igreja C, da igreja D, né?
Então isso é instituição, tá ok? Igreja é instituição. Agora, o que é igreja organismo? Igreja organismo, você coloca aí na frente da igreja organismo, você coloca 2 pontos e coloca 1 Coríntios 12, 12. 1 Coríntios 12, 12 está a igreja organismo, que é uma só igreja, embora tenha muitos membros, ela é uma só igreja. Então podemos dizer que é uma união de muitas outras igrejas, instituição. Igreja organismo fala de uma unidade, não só da igreja A, instituição, mas de todas as outras também. Então, é uma unidade, não fala de uma única denominação religiosa. Né? A igreja organismo fala de todo o corpo de Cristo ao redor de todo o mundo, né? Em diferentes continentes, etnias, culturas, tá ok? É isso que nós vamos entender aqui. Então, nós não podemos confundir isso, tá ok? A igreja organismo é uma única igreja, um único corpo. E é esse corpo que está no desenho. Então, voltando para o desenho aqui, então, nós vamos ver o primeiro Adão, pessoas dentro dele. Quem são as pessoas que estão dentro do primeiro Adão? Para você começar a entender o desenho agora. Quem está dentro do primeiro Adão são as pessoas que não nasceram de novo. Eu vou tentar te explicar. Toda pessoa que nasce, ela nasce já em uma natureza, como que eu posso dizer? Ela já nasce em uma natureza caída, depravada, e ela precisa ser justificada por meio da graça de Cristo, né? Para que ela possa se tornar uma nova criatura. Então, todo mundo que nasce hoje já nasce em uma natureza caída, já nasce em uma natureza pecaminosa. Então, todo ser humano que nasce, ele já nasce precisando desta justificação, precisando ser perdoado dos seus pecados, tá ok? Então, todo homem que nasce como se fosse dentro de Adão, tá ok? Dentro de Adão, humanidade. E por que nós precisamos do novo nascimento? João 3,3 fala do necessário vos é nascer de novo. Agora, por que precisamos nascer de novo? Precisamos nascer de novo para deixarmos de estar em Adão, para estarmos em Cristo, no corpo de Cristo. Então, basicamente, o novo nascimento é você sair de Adão, do primeiro Adão, e estar sobre o último Adão, que é Cristo, né? Hoje nós estamos em Cristo, tá ok? Fazemos parte do corpo de Cristo. Mas para nós começarmos a entender um pouco mais profundamente isso aí que eu estou falando, vamos ler o texto de Romanos capítulo 5, verso 12. Vamos tentar entender sobre esse primeiro Adão. Eu falei que o primeiro Adão, o primeiro ato que ele cometeu foi o pecado, né? E através desse pecado, a condenação, e através da condenação, a morte. E essa morte passou a reinar. Vejamos o que a Bíblia diz em Romanos. Abra sua Bíblia comigo aí. E agora eu queria pedir para você permanecer com a Bíblia aberta nesse capítulo, porque aqui está todo o embasamento desta explicação. Romanos capítulo 5, verso 12. Você pode pausar o vídeo para você poder encontrar. Romanos capítulo 5, verso 12 diz assim: portanto, assim como por um só homem, preste atenção, enquanto eu leio esse versículo, eu queria pedir para você olhar para o desenho. Eu vou ler o versículo e você olha para o desenho para você entender aí. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, quem é esse homem? Primeiro Adão. E pelo pecado a morte, veja bem, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram também.
Então veja que por causa do pecado de Adão, todos os homens que vieram posteriormente a ele pecaram também. Tá ok? Então, a primeira coisa que vemos aqui no versículo 12 é o pecado. O primeiro Adão cometeu o pecado. Então tudo começou aí. Ele cometeu o pecado. Agora veja o versículo 16. Romanos 5,16. Diz assim: também não é assim que vem o dom como a ofensa, que veio por um só que pecou, porque o juízo veio, na verdade, de uma só ofensa, preste atenção, anote aí, grife aí, para condenação. Então, no versículo 12, você grifa a palavra pecado, e no versículo 16, a palavra condenação. Então, através do pecado veio a condenação. É por isso que no desenho aí eu coloquei pecado, uma flecha, né, para baixo, condenação. Através do pecado veio a condenação. E o que era esta condenação aqui? Vejamos o versículo 17. Porque se pela ofensa de um só a morte veio a reinar, a morte veio a reinar. Por causa de uma só ofensa, a morte veio a reinar. Então veja, eu queria que no versículo 17 você grifasse a palavra morte. Então aqui nós vemos que Adão, ele comete pecado, esse pecado traz uma condenação. A condenação é a morte. Então todos os homens que nascem depois de Adão, automaticamente eles estão debaixo do mesmo pecado, da condenação e da morte. Tá ok? Agora, por que a Bíblia compara o primeiro Adão e o último Adão? Para você entender essa jogada do primeiro Adão para o último Adão, você precisa entender o seguinte. No primeiro Adão nós vemos o pecado. No segundo Adão, no último Adão, que é Cristo, nós vemos graça. Veja o que a Bíblia fala em Romanos 5,15. Ou melhor, Romanos 5,17. Vamos começar pelo 17. Então, você entendeu? O primeiro Adão, tá ok? O primeiro Adão cometeu pecado, veio a condenação e a morte. Todos que vieram depois de Adão passam a estar debaixo dessa condenação e dessa morte. Agora vejamos quando alguém passa pelo novo nascimento. Ele passa a aceitar Cristo Jesus como Senhor da sua vida e passa a segui-lo. Veja o que acontece quando uma pessoa vem para o corpo de Cristo. Romanos 5,17, dentro do mesmo contexto, vai comparar o primeiro Adão e o último Adão. Olha aí. Porque se pela ofensa de um só a morte veio a reinar, muito mais os que receberam a abundância da graça, grife a palavra graça aí, e do dom da justificação, já grife a palavra justificação, reinarão em vida, grife a palavra reinarão em vida, por um só, olha quem é o último Adão aí, por um só Jesus Cristo. Tá ok? Então nós vamos ver aí o primeiro Adão e o último Adão. Se o primeiro trouxe pecado e a condenação e a morte, o último Adão trouxe graça, justificação e vida eterna. Olha, vamos ver no versículo 15, leia comigo aí. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muitos mais pela graça, grife a palavra graça, e o dom da graça, que por um só homem, quem é o último Adão? Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Então veja, que por que precisamos estar em Cristo? Porque em Cristo estamos debaixo da graça. E o que é graça? A palavra graça é favor imerecido. Tá ok? Então, na expressão máxima da graça, Cristo morreu na cruz, se entregou, ressuscitou, para que nós venhamos também morrer ao crer, ser sepultado pelo batismo e ressuscitar para viver uma novidade de vida. Tá ok? Isso é a expressão da graça.
Agora veja que após a graça, nós alcançamos a justificação. Porque lembra que quando nós nascemos e não conhecíamos ainda Cristo, talvez você está assistindo essa aula e você ainda não nasceu de novo. Você necessita nascer de novo. Você ainda não teve um pleno conhecimento de Cristo, não passou pelo processo da morte, sepultamento e ressurreição, né? De Romanos 6, se você ainda não passou pelo processo de conversão, né, de novo nascimento, veja bem, por que você precisa passar pelo novo nascimento? Porque se você não nascer de novo, você já cometeu pecado, já está condenado e o final da condenação é a morte. O que você precisa? Você precisa da graça, que é um favor que você não merece, mas a graça, ela te salva, né? Nós somos salvos pela graça mediante a fé. E como você já estava condenado, você precisa agora da justificação para você ser absolvido, né? E veja o que a Bíblia diz no versículo 16. Romanos 5,16. Diz assim, ó: também não é assim que vem o dom como a ofensa, que veio por um só que pecou, porque o juízo veio, na verdade, de uma só ofensa, para condenação. Mas, olha o mas aí, olha o mas, vou grifar o mas na minha Bíblia aqui. Mas o dom gratuito veio por causa de muitas ofensas, requerendo a justificação. Grife aí, ó, requerendo a justificação. Nós precisávamos da justificação. Por que para falar do evangelho, da boa notícia, eu estou precisando retornar o estudo bíblico aqui de Gênesis para poder te explicar sobre o primeiro Adão e o último Adão? Por quê? Porque não tem como você entender que essa é uma boa notícia se você não entender com profundidade de onde Deus nos resgatou, ou de onde Ele vai resgatar você, caso você não tenha ainda nascido de novo. Então, nós precisamos chegar a esse entendimento bíblico. Então, veja bem, e essa aula é muito interessante, porque a mensagem que cria, eu quero abrir um parênteses aqui na nossa aula, para dar um recado muito importante para você. Se você é uma pessoa que não é cristã e está assistindo esse curso, essa aula, hoje você terminará essa aula chegando à conclusão que você precisa nascer de novo. Segundo, se você que está assistindo essa aula já é um cristão há muitos anos, por que essa aula é importante para você? Porque a única mensagem que Cristo pediu para nós anunciarmos é o Evangelho. Por exemplo, em Marcos 16,15 fala: ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Né? O Evangelho é a mensagem que ele nos ordenou a pregar. E nós precisamos ter um conhecimento mais aprimorado do Evangelho. Precisamos entender a essência do verdadeiro Evangelho, a fim de nós ensinarmos outras pessoas. Sabe qual é a vontade de Deus? Que você que está assistindo essa aula venha se tornar um discipulador, uma pessoa que vai discipular outras pessoas, que vai gerar filhos na semelhança de Jesus. Sabe qual é a vontade de Deus? Que você que está assistindo essa aula se torne um professor das Escrituras. Para quem? Para os pecadores, para aqueles que estavam no primeiro Adão e precisam do novo nascimento. Sabe essa ponte do desenho aí? Essa ponte, a vontade de Deus é que você possa pegar alguém que está lá no primeiro Adão e atravessar essa ponte com ele, ou com ela, atravessar essa ponte e conduzi-la até o corpo de Cristo, lhe ensinando o Evangelho. É por isso que essa aula é muito importante. E a sua anotação aqui será uma anotação daquilo que Cristo um dia vai cobrar de nós, de nós termos pregado ou não o Evangelho. Então veja bem, é muito importante a anotação que você está fazendo. Você pode compartilhar com outras pessoas essa aula depois. Essa é a vontade de Deus para nós, tá ok? Então vamos lá.
Entendemos aqui então, graça. Vejamos então o versículo 16, no final, fala que essas ofensas que nós cometemos, né, e já herdamos, né, de Adão, ela requer justificação. Então, quando você nasce precisando de justificação. Mas o único que pode te dar essa justificação é Cristo Jesus. Ele é o único que pode te dar esta justificação. Tá ok? Vejamos agora. Então, pela graça vem a justificação. E através da justificação, nós alcançaremos ou reinaremos com Cristo. Olha o versículo 17, Romanos 5,17. Porque se pela ofensa de um só, primeiro Adão, a morte veio a reinar, o final era a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justificação. Graça, justificação, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então, o que nós entendemos aqui? Que nós iremos reinar com Cristo, não só no reino milenar, né, no reino milenar de Cristo, mas como também para sempre estaremos com Ele. Também estaremos com Ele na vida eterna, né? Então veja que para você alcançar a vida eterna, você precisa da graça e precisa da justificação. Tá ok? É isso que nós vamos ver. Se você vê aí no desenho, acompanhe comigo o desenho aí. Você vai ver no desenho que eu coloquei aí embaixo do primeiro Adão a algema, né, e o pecado. E eu coloquei um versículo aqui, ó, né? Olha o que a Bíblia diz em Romanos 6, 23. Um capítulo para frente aí. Romanos 6, 23. Diz assim, ó, a palavra: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. O salário do primeiro Adão é a morte e a condenação. E o salário do último Adão é a vida eterna. A escolha é nossa. Ou permanecemos no primeiro Adão e estamos debaixo do pecado, da condenação e da morte, ou decidimos estar no corpo de Cristo, fazer parte do corpo de Cristo e estar debaixo da graça, da justificação e, portanto, alcançaremos a vida eterna. Agora, você vê aí que a algema já não está mais aqui no segundo caso que nós colocamos aqui. Por que a algema foi arrebentada aqui? Olha o que a Bíblia diz em Romanos. Veja que está tudo em Romanos, né? Romanos, capítulo 8, verso 1. Para quem não sabe, o livro de Romanos é considerado por muitos eruditos e teólogos como sendo um dos livros mais importantes de toda a Bíblia Sagrada, principalmente quando se refere à salvação e à justificação. Romanos 8, versículo 1, diz assim: agora, pois, nenhuma condenação. Por que a algema se quebrou aí? Por causa disso. Ó. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, em Cristo. Você vê que a palavra em aqui dá entendimento de estar nele, entronizado, estar no corpo, tá ok? Porque tem pessoas que podem estar fora do corpo, mas quem é que está dentro do corpo? Já é uma outra aula aí para nós ministrarmos. Quem é quais sinais são daqueles que fazem parte do corpo de Cristo, né? Agora, então, veja, Romanos 8.1 diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, é por isso que as algemas se quebraram aqui, ok? Então, tendo em vista esse desenho, por que eu decidi fazer isso, né? Para você primeiro ter esse entendimento, porque tendo o entendimento de que nascemos no primeiro Adão,
em uma natureza caída, depravada, e que precisa ser justificada por meio da graça e de Cristo, chegamos ao entendimento de que por mais honestos, preste atenção, por mais honestos e íntegros, justo que pensamos ser, todos nós necessitamos de arrependimento e de um novo nascimento, conforme João capítulo 3, verso 3. Por que eu estou dizendo isso? Porque, infelizmente, hoje, muitas pessoas dizem: mas eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa honesta, não faço mal para ninguém. Por mais que você pense assim, você já nasceu, né, nessa natureza pecaminosa. Você já nasceu no primeiro Adão. E você precisa nascer de novo para estar em Cristo. Por mais bom, honesto, justo, íntegro que você pense ser, você precisa nascer de novo, tá ok? Você precisa nascer de novo. Aonde que nós, em Atos capítulo 10, nós vamos ver sobre um homem chamado Cornélio. Ele é uma pessoa boa, é uma pessoa caridosa, uma pessoa, né, uma pessoa muito boa, mas ele precisava de Jesus. Por isso Pedro foi até a sua casa, enviado pelo Senhor, né? E por isso Deus deu um sonho para ele ir atrás de Pedro, para lhe ensinar o evangelho, e foi ali que ele passou pelo processo de conversão. Ele nasceu da água e do Espírito. Nasceu do Espírito, né? E nasceu da água. Então veja, é necessário, por mais bom que você pense ser, você precisa nascer de novo, tá ok? Então, assim, olhando para esse desenho, a grande boa notícia é que nós já estávamos condenados. Então, olha aí, sabe onde você estava? Olha aí para dentro do primeiro Adão. Você estava aqui. Você estava aqui no primeiro Adão, tá ok? Só que a grande boa notícia é que nós já estávamos condenados e que nós não poderíamos salvar-se a nós mesmos. Poderíamos doar todo o nosso dinheiro em caridade e ajudar aos pobres. Poderíamos fazer muitas boas ações, mas a grande verdade é que ninguém poderia nos livrar da condenação e da morte que já estava preparada para nós, por meio da ofensa de um só homem, Adão. Imaginem que nós estávamos em uma prisão perpétua. Imagine aí. Imaginem que nós temos alguns países, né, onde existe a prisão perpétua. A pessoa fica presa e nunca mais vai sair dali, até morrer. Imagine que nós estávamos em uma prisão perpétua, sem saída, sem poder ver a liberdade. Então Cristo, ele veio para nos resgatar, para nos livrar de uma condenação que já estava escrita, para entregar sua própria vida como sacrifício para nos justificar e nos dar a vida eterna. Esta é a melhor notícia que o mundo pode ouvir. Preste atenção, olha aqui para mim. Esta é a melhor e maior notícia que nós poderíamos receber. Essa é a maior e melhor notícia que poderíamos ou que podemos nesta vida terrena receber. Não há notícia melhor ou maior do que essa. Agora, tendo em vista isso, eu quero deixar um recado para você. Você precisa ter alegria. Você que já teve um encontro com o Evangelho, já foi transformado pelo poder do Evangelho, você precisa ter alegria em compartilhar o Evangelho. Você tem que ter alegria. Sabe por quê? Porque o Evangelho é a melhor e maior notícia que o mundo precisa ouvir. Você precisa anunciar isso com alegria, não com tristeza. Você precisa anunciar o Evangelho com muita convicção e alegria, porque essa é a melhor notícia que alguém pode ouvir. Agora veja que, infelizmente, né, nós precisamos entender que enquanto o homem não for capaz de reconhecer a sua miséria, e por isso que eu fiz
toda esta volta na aula de hoje, falando do primeiro Adão e do último Adão, falando de uma maneira bem aqui lenta, e usando desenho para explicar de uma maneira simples, para que isso grave no seu coração, para que esse desenho grave. Se você não fez o desenho aí, faz o desenho, para que isso grave no seu coração, sabe? Porque as pessoas, você vai precisar ensinar isso, porque as pessoas precisam entender a miséria, sabe? Reconhecer a sua miséria, que ela é um pecado, que todos nós nascemos como pecadores, que precisamos desesperadamente de salvação, tá? E de perdão. Ele jamais será capaz de reconhecer, as pessoas jamais serão capazes de reconhecer que essa é a melhor notícia da vida dela, se primeiro elas não forem capazes de reconhecer a sua miséria. Então o que a graça de Deus faz? Ela pega o homem que está lá em cima pela sua prepotência, por achar-se bom demais, leva ele por uma mais profunda miséria, para que ele possa entender o quanto que ele é um pecador, que já está condenado em uma prisão perpétua, e que no final dela ele vai enfrentar a morte e vai ser condenado para sempre. Que ele é uma pessoa que, por mais boa que ele pense ser, ou caridosa que ele pense ser, ele precisa de Cristo Jesus, porque Cristo é o único que pode justificar os nossos pecados, nos justificar e nos garantir a vida eterna. Veja bem, a Bíblia fala em João 14,6 que Jesus é o único caminho, a única verdade e a única vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. A Bíblia diz em Atos 4,12 que nenhum nome é dado entre os homens, nem no céu nem na terra, pelo qual nós devamos ser salvos. Eu quero aqui terminar dizendo para você que você precisa do Evangelho. O Evangelho nos traz uma boa notícia. E essa boa notícia é que nós já estávamos em uma prisão perpétua. E nenhum advogado era capaz de nos tirar dessa prisão. Nenhum juiz era capaz de nos absolver dessa condenação. A verdade é que nós iríamos queimar no inferno para sempre. E isso já estava escrito. Não tinha como ninguém nos livrar disso. Mas Cristo deixou o céu, deixou a sua glória e veio para essa terra para morrer na cruz, para se entregar naquela cruz, para poder nos resgatar e nos salvar e nos livrar da condenação eterna e do fogo eterno. Hoje nós temos a oportunidade. Hoje você que está aqui comigo, você tem a oportunidade. Você tem a oportunidade de você nascer de novo. O que você precisa, primeiro, é se arrepender. Você precisa reconhecer que você é um pecador, que você é uma pessoa muito miserável e falha, e que você precisa desesperadamente de Cristo Jesus. A primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer que você é um pecador. Segundo, você precisa crer em Jesus Cristo. Crer que Ele morreu na cruz para poder te salvar. Quando você se arrepender e você crer em Cristo verdadeiramente, você passa a deixar de ser uma criatura, conforme João capítulo 1, verso 11 e 12, para se tornar filho de Deus. Eu termino essa aula dizendo para você que se você ainda não nasceu de novo, lembra da ponte. Você precisa passar por essa ponte para você viver a eternidade com Deus. A vida, ela é um sopro, ela passa muito rápido, mas você está tendo a oportunidade, por meio da graça, pelo meio da dispensação da graça, que é o tempo que nós estamos hoje, de alcançar a salvação por meio de Jesus. Faça isso. Não tem nenhuma notícia que você possa ouvir nessa terra, desde quando você é criança até você envelhecer. Não há nenhuma notícia maior do que essa, que é a notícia do Evangelho,
que Cristo morreu para que nós venhamos sair da condenação e viver a justificação e a vida eterna. Essa é a maior notícia que você pode ouvir. Então eu quero terminar essa aula falando isso para você e quero aqui agora deixar a última mensagem, e uma mensagem para você que já é um cristão, que já nasceu de novo. Você, olha para o desenho aí, você que estava no primeiro Adão e agora você estava no primeiro Adão e agora você está aqui, ó, bem aqui, ó, dentro do último Adão. Você que está aqui, não saia do corpo de Cristo. Não saia do corpo de Cristo, porque só aqui dentro você está seguro. Só dentro desse corpo você alcançará a vida eterna. Se você sair para fora do corpo, ou você decidir voltar ao caminho dessa ponte, o caminho de volta, você perderá a eternidade. Escute, nunca deixe o corpo de Cristo por coisa alguma. Não deixe por causa dos homens, por causa da religiosidade, por causa das falhas humanas, por nada. Não perca a sua vida eterna por coisas humanas, por pessoas, por falhas. Não faça isso. Não deixe o corpo de Cristo. E eu termino aqui deixando uma última mensagem aqui para você. Anuncie o Evangelho. A única coisa que Ele vai cobrar de nós naquele dia no tribunal de Cristo é o fato de termos anunciado o Evangelho. Faça isso. Faça isso. Anuncie o Evangelho a qualquer custo. Anuncie o Evangelho porque tem pessoas que precisam ouvir o Evangelho antes da sua partida. Meus irmãos, nós não sabemos o dia de amanhã, mas hoje nós sabemos que nós temos a oportunidade de pregar o Evangelho. Faça isso amanhã mesmo. Se você encontrar alguém no seu trabalho, se você encontrar alguém na sua família, na rua, na calçada da sua casa, no Uber, no táxi, seja onde for, fale de Jesus para essa pessoa. Anuncie o Evangelho para ela. Deus vai lhe dar sabedoria. O Evangelho é simples, a mensagem é simples, mas o efeito dessa mensagem é poderoso, é transformador, é extraordinário. Que Deus abençoe você. E a próxima aula, a nossa quarta aula, será uma aula muito especial. Então eu quero deixar aqui para você poder participar conosco. Então, se você não se inscreveu, se inscreve aqui no nosso canal, ative o sininho e deixe o seu like. Não saia desse vídeo sem deixar o seu like. E fique por dentro da nossa próxima aula, que muito em breve nós estaremos disponibilizando para vocês aí no nosso canal do YouTube, tá ok? Que Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus. Eu queria fazer uma oração agora. Feche os seus olhos. Se você ainda não aceitou Cristo Jesus como Salvador da sua vida, se você nunca fez essa oração, feche os seus olhos aí onde você estiver e repita essa oração comigo. Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Diga: Jesus, eu te aceito, porque primeiro o Senhor me aceitou. Diga: Jesus, eu quero viver um novo nascimento. Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados. Jesus, eu quero nascer do Espírito e das águas. Jesus, eu quero viver para o Senhor. Amém. Você que já é um cristão, receba essa oração agora. Senhor Deus e Pai, eu peço ao Senhor pelos teus filhos cristãos que estão assistindo essa aula, que o Senhor lhes dê sabedoria para pregar o Evangelho, lhes dê sabedoria para anunciar as boas novas. Senhor Deus e Pai, abençoa cada um dos teus filhos, que a partir de hoje ele tenha autoridade, coragem para poder pregar o Evangelho. Que o Senhor os abençoe, em nome de Jesus. Amém.
Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe você e até a nossa quarta aula. Compartilhe essa aula. Se essa aula foi importante para você, compartilhe no seu WhatsApp, no seu Facebook, no seu Instagram. Compartilhe, não deixe de compartilhar. Siga-nos lá também no Instagram, @pastorleo e Ana Martins. Siga o nosso Facebook, IEQ Bart. Deus abençoe você. Fica com Deus.